Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos iniciando mais uma semana e que ela seja produtiva e abençoada para todos nós. Olha só, hoje aqui no nosso programa vamos falar um pouco mais sobre os desafios da maternidade para as mães de primeira viagem. E você que está em casa já pode participar aqui do nosso programa enviando a sua dúvida através do nosso WhatsApp. Nosso número é o 99209-4819, 99209-4819. Você acessa o WhatsApp, manda aí sua pergunta, porque a sua dúvida ela será respondida por nossos convidados que já estão aqui no nosso estúdio. Vou apresentar a vocês os nossos convidados de hoje. Olha só, vamos conversar com o Dr. Guilherme Urben. Dr. Guilherme, ele é pediatra, vai tirar suas dúvidas daqui a pouquinho. E também vamos bater um papo muito interessante com a Anne Alves. Anne Alves, ela é nutricionista clínica funcional. Daqui a pouquinho a gente inicia aqui o nosso bate-papo de hoje, mas antes a gente lembra que toda mãe de primeira viagem, ela precisará lidar com situações que até o momento desconhecia completamente. Mesmo que a maternidade ela seja uma das melhores experiências na vida de uma mulher, ao dar à luz pela primeira vez, naturalmente surgem dúvidas e medos. Como criar o bebê? O que é normal e o que são sinais ali de alerta? Qual a frequência das cólicas da criança? Essas são algumas das interrogações que surgem e que serão respondidas daqui a pouquinho aqui no nosso programa, porque a partir de agora vamos acompanhar um pouco da história da mamãe de primeira viagem, a Camila Faustino. Ela fala dos desafios da primeira maternidade e também ela nos apresenta o melhor presente que recebeu até o momento, a pequena Helena. Confira! Toma o espaço praticamente inteiro do meu tempo, A gente tá junto praticamente 24 horas. Então, assim, há um afeto muito grande, um amor muito grande entre eu e ela. Claro que ela é muito importante, tanto para mim quanto para Jefferson, mas em especial para mim porque é como se fosse minha prioridade no momento. Acabamos de ouvir o relato sincero de uma mãe de primeira viagem, a Camila, de 28 anos. De longe dá para entender o quanto ela é feliz e realizada por cuidar da pequena Helena, de 9 meses. Com carinho, ela lembra como descobriu que estava grávida. Fazia um tempo já que a gente estava desconfiando, mas a gente ainda não tinha compartilhado isso com ninguém. Aí a gente tinha chegado de uma festa nesse dia, era acho que umas 10 horas da noite, e aí foi quando eu fiz o teste. E meu marido estava lá na frente de casa conversando com os nossos vizinhos. E quando eu cheguei meio que um pouco nervosa ainda para contar a situação. Mas aí foi bem tranquilo, a gente se emocionou. Isso foi à noite, então a gente não conseguiu dormir direito à madrugada. E aos poucos a gente foi se acostumando com a ideia, mas no começo é um pouco de mistura de nervosismo, de alegria. Assim que Helena nasceu, a vida da Camila mudou muito, para melhor, claro. Mas ninguém pode negar que para receber um bebê deve haver planejamento. Afinal, muitas novidades estão por vir. Eu sou da área de saúde, então assim, a teoria para mim eu já estava meio que acostumada. Mas a prática é o que leva a gente a ter um pouco de medo, sabe? E aí eu acho que tudo é um desafio, porque como a gente ainda não viveu aquilo, então desde do primeiro momento de trocar a fralda, de dar um banho, até as coisas mais difíceis, como fazer uma lavagem nasal, eu acho que tudo isso é um desafio para uma mãe que está iniciando a carreira. Mas eu acho que se você não ficar assim aterrorizada, tudo vai fluindo. Felizmente, Heleninha é bem tranquila e não deu muito trabalho aos papais. Helena é uma criança muito tranquila, sabe? Desde quando ela nasceu, os trabalhos que ela sempre deu foram trabalhos mínimos, assim, mais a parte do cuidar mesmo. Ela não é uma criança de ficar chorando, de dar trabalho assim, não. Ela sempre teve amamentação exclusiva até os 6 meses, então agora ela está dando mais um trabalhinho nessa parte de alimentação.
porque essa introdução alimentar eu acho que é um pouco difícil mesmo. Os desafios fazem parte da maternidade, mas o que as mães dizem é que tudo isso vale muito a pena. Nem um pingo de arrependimento. Pelo contrário, eu acho que assim, é uma experiência que você adquire e que você sabe que valeu a pena, sabe? Independente de qualquer coisa, mas vale a pena. Eu acho assim que o mais importante é que ela siga os ensinamentos que tanto eu quanto o pai dela a gente vai passar para ela, que ela possa ser uma criança que seja mesmo iluminada por Deus e que, assim, faça valer a pena a cada momento que a gente se dedicou a ela, sabe? Olha só, que lindo presente, né? A Helenia, e é também o que a gente deseja, né? Que ela tenha um crescimento muito saudável, que a mamãe e o papai também, né? Aprendam bastante nessa primeira maternidade. E a gente vai trazer muitas outras dicas para você que está em casa e está passando por esse momento também, né? De primeiro desafio, primeira gestação, a gente vai trazer dicas sobre alimentação, sobre transição também. A Helenia, como você acompanhou na reportagem, já passou aí dos 6 meses, está no período de transição alimentar. O que é que o pai e a mãe podem fazer para que essa transição seja construída de uma forma mais tranquila? A gente vai trazer daqui a pouquinho essas informações, mas agora a gente abre o espaço do programa para você começar a interagir com a gente. Se você tem dúvida, vai aproveitar também a oportunidade para mandar a partir de agora a sua dúvida. Vamos lançar a enquete do dia. Hoje temos a seguinte pergunta a fazer a você que está em casa. Olha só. Enquete do dia acaba de ser lançada e queremos saber se você enfrentou muitas dificuldades na primeira gestação. Sim ou não? Foi uma gestação com várias dificuldades ou foi mais tranquila? Liga pra gente, participa, você vai dizer que sim ou não se você enfrentou essas dificuldades. No 3424-1547 é a nossa primeira linha interativa. A partir de agora ela está disponível para você ligar pra gente, responder nossa pergunta e também aproveitar a oportunidade e mandar sua dúvida sobre o tema. Também através da linha interativa você pode deixar a sua frase, você fala uma frase e a gente vai passar aqui ó, na nossa telinha no decorrer do nosso programa. 3424-1977 é o nosso segundo número, também já está disponível para você interagir com a gente. Se você tem acesso à internet, entra agora mesmo na nossa fanpage. Nosso endereço é o facebook.com/assunto do dia. Lá você acessa, responde nossa enquete, deixa sua pergunta também ou seu depoimento sobre o tema. Daqui a pouquinho a gente lê tudo ao vivo. Se você tem acesso ao WhatsApp, nosso número é muito simples também, é o 99209-4819, 99209-4819. No WhatsApp você acessa, deixa aí muitas perguntas, porque daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua pergunta. E olha só, uma mãe de primeira viagem, ela deve saber que não há alimento melhor que o leite materno para o seu bebê. Ao amamentar, você satisfaz as necessidades nutricionais do bebê e também contribui na formação do desenvolvimento emocional e intelectual, além de reforçar o sistema imunológico do seu bebê. Outro aspecto que uma mãe de primeira viagem deve ser extremamente cuidadosa é o contato visual e também a comunicação que ela estabelece com o bebê ao alimentá-lo. Dessa maneira, você que está em casa, mamãe, estabelece um vínculo muito forte que só uma mãe ela pode manter com um filho. E a gente vai aprender muito mais sobre o tema aqui com os nossos convidados. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Guilherme Urben. Dr. Guilherme, pediatra, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, doutor. Bom dia, é um prazer estar aqui. Também queria dar boas-vindas a Anne Alves, ela que é nutricionista clínica funcional. Fica à vontade. Bom dia, Valbina, é um prazer também estar aqui essa manhã. Para falar de um tema muito interessante, muitas mamães estão aí no desafio da primeira maternidade. A gente teve um exemplo lindo, né, da Camila com a pequena Helena. Ela falou do medo, né, do desconhecido. Geralmente tem esse primeiro medo, né, doutor? Mas após o primeiro medo, vai se acostumando, vai ouvindo informações de especialistas, de pessoas experientes na área, né, que tiveram vários filhos, e aí esse medo é transformado em felicidade com a chegada do primeiro filho, né, do pequenininho, no caso da Camila, a Helena. O medo faz parte do processo. Faz parte, por isso que é tão importante ter um
uma preparação, principalmente antes de engravidar, durante e após o parto, na verdade. Né? Você vê que ela tem uma rede de apoio, ela tem um marido que participa, ela se preparou, foi uma pessoa que já foi preparada, ela falou que já sabia fazer algumas coisas, algumas pequenas coisas na teoria que ela já sabia, a prática, óbvio que ela vai aprender na hora, talvez. Eu brinco que ninguém aprende a nadar assistindo competição de natação, né? Então ela tem que aprender com o passar do tempo. Mas é importante você se preparar para saber o que é que vai acontecer, tá certo? Por isso é importante uma assistência bem feita do período pré-natal e principalmente o que a gente fala muito hoje em dia de uma rede de apoio quando o bebê nasce. Porque é cansativo, tá certo? Por menos trabalho que o bebê dê, é muito cansativo criar um bebê, tá certo? No caso da alimentação, né? Tem muitas mães, né? Muitas mulheres que já se preocupam no dia a dia com essa alimentação, uma alimentação muito saudável, mas quando descobrem que estão gestantes, tem aquele medo, né? E algumas falam que vão comer agora por 2. Existe essa necessidade mesmo, né, de mudar a alimentação quando descobre ali, quando o teste da gravidez dá positivo? Ou se for para mudar, que seja uma alimentação mais saudável, não por 2. Como é que a gente começa falando sobre a alimentação dessa futura mamãe? Exatamente, Balbino. Se for para mudar, que seja a qualidade. Né? A quantidade realmente não influencia muito, principalmente no primeiro trimestre. Tá? Então, dependendo de como a mulher esteja, né, como ela engravide, dependendo se ela está acima do peso ou com peso adequado, então tudo isso também vai influenciar nesse primeiro momento. Mas a gente sempre fala que o primeiro trimestre não é um momento de ganhar peso ainda. Né? É um momento de melhorar a alimentação, de investir bem na qualidade. A mulher vai passar por desafios já nesta fase, porque começam os enjoos, a modificação hormonal, né? Então ela começa a sentir realmente que está grávida, né? As modificações no corpo começam a aparecer e ela precisa lidar bem com isso. E a visita ao pediatra, né? Os cuidados com o pediatra, que essa mãe ela vai trocar essa informação. Só acontece essa visita quando a criança nasce ou antes disso, no pré-natal? O pediatra também já pode ser consultado ali no pré-natal ou é ainda o ginecologista que vai fazer esse primeiro contato com a futura mamãe? O primeiro contato, geralmente, é com o ginecologista, tá certo? Porque ela vai acompanhar a gestação antes mesmo, inclusive, dela engravidar. Tá? Mas a própria Sociedade Brasileira de Pediatria e todos os órgãos mundiais, eles recomendam uma consulta pré-natal com o pediatra antes do nascimento, tá certo? Essa consulta, o ideal é que ela seja adiada um pouquinho, que não seja no primeiro trimestre. Porque, assim, as coisas que vão acontecer depois do nascimento só se tornam viáveis quando o bebê, tá certo, se torna viável também, tá? Mas é importante abordar alguns assuntos quanto à preparação da chegada do bebê, tá certo? Algumas técnicas de amamentação, tá certo? O que deve se esperar no hospital ou na saída do bebê na alta para casa, tá certo? Hoje em dia dá prioridade a muitas coisas, um assunto que está muito na moda, chamada Golden Hour, que é aquela primeira hora que o bebê nasce, que ele deve permanecer com a mãe, tá certo? Na primeira hora de vida. Isso tudo deve ser, é um papel do pediatra e juntamente com o obstetra. Esse primeiro trimestre, né, o primeiro trimestre que o doutor bem destacou, é algo muito preocupante e delicado para essa mamãe também em relação à alimentação. Alguns alimentos, né, eles podem ser prejudiciais a essa mamãe e a esse bebê nesses primeiros 3 meses de gestação? Isso. Na verdade, na gestação inteira vão existir alimentos que não vão fazer bem. Né? Principalmente, eu sempre falo, o uso de chás. Às vezes a gente acha que o chá não faz mal algum, mas na gestação a maioria deles são proibidos, né? São ervas que vão ter princípios abortivos, então essa primeira fase da gravidez é uma fase muito delicada, de desenvolvimento muito acelerado, então qualquer deficiência nutricional, qualquer nutriente ou princípio ativo que vá ali atrapalhar, isso pode inviabilizar a gestação. Só complementando o que a Anne falou, hoje em dia a gente dá muito valor a uma coisa chamada os primeiros 1000 dias de vida da criança, tá certo? E esses primeiros 1000 dias de vida, se você fazer um cálculo rápido, tá certo? Equivale aos primeiros 9 meses da gestação, tá certo? Mais os primeiros 2 anos de vida da criança. E essa fase dos primeiros 1000 dias, tá certo? Tem muito a ver com a alimentação, tanto da gestante quanto do bebê. E isso aí vai influenciar e vai formar uma coisa chamada programação metabólica, que é uma coisa que o bebê vai levar para o resto da vida. Hoje em dia tem uns camaradas que estudam muito uma coisa chamada doenças no adulto com origem na infância. E se sabe muito que muitos fatores de risco para obesidade, hipertrigliceridemia, colesterol alto, câncer precoce, acidente vascular cerebral, tá certo? Infarto,
muito vem de fator de risco adquirido nos primeiros 2 anos de vida. Por isso que é tão importante, tá certo? Você já começar uma programação dietética, uma alimentação saudável, ainda na gestação. Não só esperar para o bebê nascer, ou então se reeducar alimentarmente na fase adulta. Porque essa reeducação nessa fase, né, da mulher não é para que ela perca peso, né? Porque existe ali o ganho de peso e algumas mulheres se preocupam bastante, né, Anne? Isso. A gente não pode negar isso, que mesmo na gravidez tem algumas que não querem ganhar muito peso, mas faz parte do processo. Exato. Eu recebo muitas mulheres já grávidas, né, que têm essa preocupação de, eu vim porque eu não quero engravidar, ou eu não quero ganhar muito peso. E aí eu sempre falo, calma, o ganho de peso vai precisar acontecer, mas tem a hora certa e tem o ganho de peso na velocidade certa, né? E se a mulher come bem, com qualidade, ela vai ter uma evolução boa, com certeza, né? Mas só aproveitando para complementar a questão dos 1000 dias, é importante, inclusive, que a mulher se prepare do ponto de vista alimentar antes mesmo de engravidar. Então, a gente fala que pelo menos 3 a 6 meses antes, a mãe e o pai têm que se preocupar com o estilo de vida, com a alimentação saudável, com a atividade física, porque a gente consegue gerar células germinativas mais saudáveis e esse bebê, consequentemente, vai ser um bebê com uma programação metabólica melhor se já começar desde antes. Né? E aí a gente, ao longo do processo, ao longo da vida, a gente vai tentando mostrar a essa mulher que desde o começo é importante ela cuidar da saúde do filho, porque isso vai refletir lá na frente. E fora que os pais são um exemplo para os filhos, né? Então, assim, eu brinco que o nascimento de uma criança é uma excelente oportunidade de você mudar seus hábitos alimentares. Exato. Porque não adianta você estar oferecendo uma fruta, um alimento saudável para a criança e estar tomando refrigerante do lado dela. Ela sempre vai se espelhar nas atitudes dos pais. Esse primeiro exemplo é muito importante, afinal de contas também quem faz o supermercado, né? São os pais, não é a criança. Mas a gente volta ainda para o momento da amamentação. Falamos que o leite materno, né, é um alimento muito completo e deve ser, né, estimulado até os 6 primeiros meses de vida dessa criança exclusivamente. Mas, né, após os 6 meses tem ali a introdução alimentar, né, doutor? O doutor fez uma cara de preocupado, mas calma, doutor. Até os primeiros 6 meses é amamentação exclusiva. Após isso, aí pode fazer essa transição, que algumas pessoas têm uma certa dificuldade. Foi no caso da Camila, mostrando a pequena Helena, né? Tá nessa fase de transição, mas tem dificuldade porque tem alguns alimentos que ela não aceita, que é ainda o aleitamento materno. Aí como é que a mãe e o pai, né, devem se comportar nesse momento para que essa transição seja mais tranquila possível? Porque a Heleninha, né, que a gente viu na reportagem, ela não está aceitando muito, não, os alimentos sólidos. A gente fala sempre que essa fase de introdução alimentar inicial, né, após os 6 primeiros meses, é uma fase muito delicada e que exige muita paciência dos pais. Né? A gente não adianta a gente querer que a criança vai aceitar tudo de primeira e tudo na hora que a gente está oferecendo, né? Então é algo que realmente tem que ser trabalhado dia a dia. A mãe não pode desistir, é algo que vai exigir um certo trabalho, atenção de toda a família, né? Então a rede de apoio mais uma vez se torna importante, porque às vezes dentro de casa a mãe até tem aquela orientação já de oferecer alimentos saudáveis, aí vai para casa da avó, vai para casa da tia, aí já come outras coisas que não tem em casa. Então, tudo isso acaba influenciando e atrapalhando na formação desse hábito. A alimentação exclusiva até os 6 meses, doutor Guilherme fez assim, mais um pouquinho, até que idade, mais ou menos, doutor? A alimentação, ela é recomendada pela Organização Mundial de Saúde até pelo menos os 2 anos de idade, tá certo? Sendo que exclusivamente até os 6 meses, certo? A transição alimentar, eu brinco que são 2 regras da transição alimentar. Primeiro, persistência e paciência. E segundo, aturar o bullying social, né? Porque todo mundo vai te dar uma dica do que tu deve comer e vai dizer, não, isso é besteira, isso é papo furado de nutricionista, papo furado de pediatra, tá certo? E a gente sabe que a transição alimentar do leite materno para a alimentação não é uma coisa simples e não é uma coisa rápida. Tá certo? O bebê pode passar meses aí para fazer essa transição sem nenhum problema, tá? E às vezes as pessoas se preocupam muito em quantidade, tá certo? O bebê não está comendo porque não está comendo aquilo que a mãe gostaria que ele comesse, tá certo? Eu brinco que você escolhe tudo pro bebê, escolhe onde ele vai comer, o que ele vai comer, quando ele vai comer, deixa o bebê escolher uma coisa só, que é a quantidade que ele vai comer, tá certo? Porque eu sempre digo para as mães como um mantra, você não tem obrigação nenhuma de fazer seu bebê comer. Tem a obrigação de oferecer a ele uma alimentação de qualidade. Pronto, tá fazendo seu papel, tá certo? Isso é uma consequência, ele comer é uma consequência. Agora a gente vai a uma rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
Hoje aqui no programa estamos falando sobre mães de primeira viagem. Isso mesmo, a partir de agora tem as notícias da internet sobre o assunto e a Tânia Silva é quem traz essas informações pra gente. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, uma ótima segunda-feira. E para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é da revista Pais e Filhos. É mãe de primeira viagem? Saiba o que esperar do primeiro trimestre de gestação. Esse é um período que, sem dúvida, preocupa pais, principalmente quem está aguardando a chegada do filho pela primeira vez. O medo e a insegurança é justificada porque o risco de sangramentos costuma ser maior nos primeiros 3 meses, o que corresponde de 15% a 20% dos casos. É nesta fase que começam as primeiras mudanças no corpo da mulher. De acordo com o ginecologista e obstetra Wagner Hernandes, com o passar das semanas é percebido o aumento das mamas e a partir da 12ª semana dá para começar a notar uma pequena barriguinha. O médico alerta que é recomendável começar o pré-natal e seguir as orientações médicas assim que receber a confirmação da gravidez. Agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto lá no estúdio. Com você, Valdson. Muito obrigado, Tânia Silva, pelas informações. Começar o pré-natal o quanto antes e também se preocupar com a sua alimentação. Afinal de contas, longa é a jornada da futura mamãe, né, Anne? São vários desafios, alimentação. Comprar também o enxoval da criança também é um desafio muito interessante e os pais eles gostam bastante, né, de participar desse momento. A Tânia falou sobre essa mudança, né, várias mudanças que acontecem ali no corpo da mulher. Falou também mais uma vez sobre essa preocupação dos 3 primeiros meses, porque é um risco muito grande de sangramentos. Esses sangramentos podem complicar, doutor? Esse sangramento pode causar um aborto espontâneo, por exemplo, se essa mulher fez muito esforço? Pode, tá certo? E hoje em dia a gente relaciona muito pouco a esforço, na verdade, certo? São mais alterações hormonais fisiológicas da gestação mesmo. Então, no primeiro trimestre existe uma grande chance de abortamento por várias causas. Alterações hormonais, malformações, tá certo? Enfim, diversas causas. Hoje em dia a gente não limita mais a atividade física da mulher, tá certo? A menos que seja uma atividade muito, muito intensa, tá certo? A não ser que exista uma contraindicação para elas. Mas de rotina, não. Quando ela descobre a gravidez, começa a passar ali pelos meses, passa do primeiro trimestre, né, com tranquilidade, existe uma carência nutricional no corpo dessa mulher que precisa ser suprida com alimentação ou com suplementação também? A gente pode falar em suplementação em alguns casos, Anne? Sim, desde o primeiro momento, na verdade, eu sempre falo, quando a mulher descobre que está grávida, mesmo que ela não tenha preocupação de peso, é importante que ela procure um nutricionista, tá? Porque essas deficiências nutricionais, elas podem acontecer sim durante a gravidez e quem vai sofrer mais, primeiro é o corpo da mãe, tá? E aí, se essa deficiência for ao ponto de não ter nutriente para passar para o bebê, esse bebê também vai ter esse sofrimento. Tá? Então, existem alguns nutrientes-chave, vamos dizer assim, na gravidez, e que nesse momento de segundo trimestre, o que eu mais me preocupo é ver como estão as reservas da mãe de ferro, de cálcio, de magnésio, que são nutrientes assim, muito importantes para o metabolismo dela e do bebê, e que se a gente não cuida dessa reserva no segundo trimestre, quando chega lá no terceiro, essa mãe pode desenvolver uma anemia mais grave, e aí a gente tem que preparar essa mãe para um parto, para o sangramento do parto. Então, essas carências nutricionais devem ser evitadas, né? Devem ser bem rastreadas ao longo de toda a gestação. Se ela tem uma gestação saudável, tranquila, a própria criança, doutor, que vai determinar a hora de vir ao mundo, que vai determinar a hora de nascer, a gente não poderia dizer que funciona dessa forma? Funciona sim, na maioria das vezes, na verdade. A menos que haja alguma contraindicação, tá certo, para o parto normal, ou existe alguma indicação de interrupção da gestação antes do trabalho de parto, tá certo? O ideal é que a criança nasça no dia que ela quiser, tá certo? Eu sempre brinco que a opção entre um parto normal ou um parto cesáreo, tá certo? Deve ser uma opção que deve ser em conjunto, a mãe com a obstetra, tá certo?
Mas se por acaso for uma gestação de baixo risco, sei lá, a mãe estudou e quer uma cesárea eletiva, porque ela acha que é o melhor para ela e para o bebê, tá certo? Talvez o mais interessante ainda seja esperar o bebê entrar em trabalho de parto, tá certo? E aí se fazer uma cesárea que a gente chama de cesárea intraparto, que é quando o bebê entra em trabalho de parto. Isso ajuda demais, tá certo? Na maturidade pulmonar, tá certo? Em diminuir a taxa de internamento em UTI, aumenta a taxa de sucesso da amamentação. Então, mesmo que não seja o parto normal, que se espere o bebê escolher a data de vir ao mundo. Sabe? E quando é que vai ser ali aquele primeiro contato de mãe com o filho? A primeira amamentação acontece quantas horas após o parto? Ou é menos que 1 hora? Como é que é esse primeiro contato? O ideal é que seja, né, doutor Guilherme? Menos Na primeira hora, o bebê, se ele tiver, né, em condições, esse bebê vai nascer e vem direto para o peito da mãe, para o acalento da mãe, e aí já coloca para mamar. É muito importante esse primeiro contato, como o doutor Guilherme já tinha falado, né, a Golden Hour é muito importante. Então, todas as equipes hoje, né, têm se preocupado com isso. Então, se o bebê tem condições, ele vai lá e vai logo para o colo da mãe, né, Guilherme? Inclusive, independente da via de parto, tá certo? Porque muita gente acha que isso acontece, um parto humanizado, nasceu, vai direto para a mãe, com a mãe fica nessa primeira hora, então só se for parto normal, né? Não, de jeito nenhum, tá certo? Eu brinco que a principal complicação de uma cesárea, tá certo? É uma coisa chamada hipotonia uterina, é quando o útero não contrai, tá certo? E a mulher simplesmente sangra, tá certo? E o tratamento primário disso é a amamentação, porque a amamentação libera uma substância chamada oxitocina, que ela ajuda a contrair o útero. Então, as mães que mais se beneficiariam em amamentar na primeira hora de vida, tá certo? Teoricamente, seriam os bebês nascidos de parto cesáreo. Então, a amamentação não traz benefício só para o bebê, traz benefício para os dois, para a mãe e para o bebê. E a amamentação na primeira hora de vida é um dos pilares, tá certo, do que a gente chama de Golden Hour. Então, o bebê deve ser amamentado na primeira hora de vida, tá certo? Quando isso é possível, que acontece na imensa maioria das vezes. E quando isso acontece, tá certo? Isso aumenta muito o sucesso da amamentação, tá certo? Isso diminui o tempo de regularização da frequência respiratória e frequência cardíaca do bebê, tá certo? E quando o bebê permanece em contato com a mãe o tempo todo, tá certo? Isso só traz benefício para o bebê. Tem um estudo legal que diz que quando o bebê permanece com a mãe na primeira hora de vida, isso diminui o risco de infecção de pele, por exemplo, nos primeiros 2 anos de vida. É uma coisa absurda, tá certo? E eu sempre brinco assim, que é muito comum a gente visitar os bebês e a gente visita os bebês no berçário, quando ele nasce, né? O bebê, ele nasce, é retirado da mãe, vai pro berçário, mostra pro pessoal e ninguém atenta para pensar, mas se o bebê tá aqui, a mãe tá lá sozinha sem ele, né? E aí o bebê tá perdendo essa hora de ouro, tá certo? Esse momento que ele fica com a mãe, que ele estimula a amamentação, que ele regulariza a temperatura e frequência cardíaca. Então, hoje em dia, talvez seja uma grande luta da gente para valorizar cada vez mais essa Golden Hour. Aí essa mãe teve um bom momento, né? Um bom parto, o filho amamentou no primeiro momento, depois exclusivamente leite materno até os 6 meses, após isso tem a introdução alimentar. E a gente vai mostrar aqui alguns alimentos e vocês vão explicar para a gente mais ou menos, né? A partir de que momento esse tipo de alimento pode compor o cardápio alimentar desse bebê e dessa criança, né? O leite materno a gente revisa, 6 primeiros meses, uma alimentação exclusiva do leite materno, principalmente ali nos primeiros momentos, porque tem uma substância que vocês falam, é o colostro, doutor? Que fala que sai dessa mamãe, dias, que é a primeira amamentação, que isso é muito importante, que é uma cor diferente, né? As mães podem estranhar se não tem ainda a experiência, mas faz parte. Não é que é mais fraco ali o leite, não. É um leite, inclusive ele é um leite mais rico em imunoglobulinas, é o que vai gerar aí uma melhor imunidade para o bebê. Então esse leitinho inicial não é fraco, tá? Tem que dar. Pois é, longe disso. Tem que realmente priorizar esses primeiros dias e tem que ofertar em livre demanda. E é importante saber que o aleitamento materno ele não é só alimentação, ele é rico em imunoglobulinas também. Às vezes, por algum motivo, precisa complementar, e aí, se eu complementei, então não vou mais amamentar. Não, longe disso, tá certo? A recomendação é realmente o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Mas se por acaso esse aleitamento não conseguir ser exclusivo até os 6 meses, é muito importante que ela mantenha essa amamentação, tá certo? Porque nem que não seja exclusivo. Aí quando fala em complementar, seria o leite artificial. Aí a partir de que momento, né? Quantos meses essa mãe ela pode começar a introduzir esse leite artificial? Existem as fórmulas de partida, né, que a gente chama, que tem as fórmulas para prematuros, para bebezinhos até 6 meses, dos 6 até 1 ano. E aí, dependendo dessa fase em que o aleitamento realmente não conseguir ser exclusivo,
vai existir a fórmula indicada para aquela idade. E aí fazer esse aleitamento misto é extremamente importante. Às vezes as mães ficam um pouco frustradas de, mas eu só consigo pouco, eu só consigo uma mamada no dia, mas essa mamada vai ser importante para o bebê. Então é interessante que seja reforçada essa questão. E aí, a partir de 6 meses é que se introduz alimentos, tá? Seja na forma de sopa, de alimento sólido para o bebê pegar, para o bebê, como a gente vai comentar mais na frente, mas independente do tipo de introdução alimentar, os alimentos devem ser introduzidos a partir dos 6 meses. E é importante frisar que o leite artificial ele não é um alimento essencial, tá certo? Ele não precisa ser introduzido na dieta da criança. Se a mãe conseguir amamentar até os 2 anos de idade, tá certo? E fizer uma transição alimentar bem feita, esse leite artificial não precisa ser introduzido nunca, na verdade. Essa mulher, ela pode fazer alguma coisa para não ter dificuldade em amamentar mais à frente? Ela pode consumir bastante leite e derivados ali na gestação e quando o menino nascer, né, o bebê nascer, ela vai ter ali uma fartura de leite para a criança? Tem alguma relação ou não? Não, com leite não. Tem relação com a alimentação, né? A mãe bem alimentada, bem nutrida, bem orientada também, porque a gente fala muito que esse processo de amamentação é um processo que envolve muito o psicológico da mãe. E aí, se essa mãe não tem uma rede de apoio, se essa mãe não teve orientação antes, a primeira dificuldade que ela tiver vai ser mais fácil dela desistir. Né? Então, não é fácil, as experiências são bem únicas, cada mãe conta uma história, né? No consultório a gente escuta muito essas historinhas diferentes, mas a mãe tem que ir construindo isso no dia a dia e ela tem que entender a importância. Se ela sabe da importância, ela vai investir até a última gota e se não der certo, se não for exclusivo, vai introduzir outras coisas, mas ela vai manter o que ela conseguir. Até o momento que ela conseguir vai ser importante. E o tempo da amamentação? A criança também que vai determinar, a mãe está dizendo, tá mamando demais, passa muito tempo ali no peito, não está mais mamando, só está ninando, né? Tá com manha já. Você escuta muito chupetando, isso? Né? Eu brinco que chupetando a palavra está errada, né? O peito veio antes da chupeta, então o bebê não está chupetando, né? A chupeta veio de gaiata na história. O bebê, eu sempre brinco, pergunto à mãe, se você fosse uma criança, você queria estar onde, assim que nascesse? Tá? Peito. E o peito é acalento também. Então, se você deixar, ela vai passar o dia todo no peito, sim, com certeza. Mas a mamada efetiva, quem vai determinar a duração é o bebê. Tem bebê que tem uma mamada super eficaz, tá certo? Quando nasce, mama em 5, 10, 15 minutos. Tem bebê que demora 40, 50 minutos, 1 hora para ter uma mamada eficaz. Tá certo? Isso varia muito de acordo com cada criança. Depois de amamentar, tem alguma coisa a se fazer, né? Para que essa criança não vá direto ao berço? Descansar? Tem a velha rotina do arroto, né? Que o pessoal sempre pergunta, o bebê precisa arrotar? Não, o bebê não precisa arrotar, tá certo? Ele precisa ser colocado para arrotar, tá certo? Quanto mais vedada a mamada, quanto mais efetiva a mamada, tá certo? Menos gás ele vai ingerir, menos gás ele vai soltar, tá certo? Mas sempre é importante deixar alguns minutinhos, tá certo? Quantos minutos? 5, 10, 15 minutos. Você vai conhecer seu bebê, tá certo? À medida que você vai conhecendo seu bebê, você vai sabendo o tempo que ele demora para arrotar. Tem bebê que eu digo que é um bebê mal educado, que você bota aqui, né, e ele já arrota em 1 minuto. E aí pode deixar ele no berço? Pode deitar ele no berço sem problema nenhum. Mas ele precisa fazer isso precisa colocar, tá certo? Para evitar sufocamento, doutor, seria? É para evitar uma regustação excessiva, na verdade, tá certo? Seria um refluxo? Um refluxo fisiológico que a gente chama, não é a doença do refluxo, tá? Apesar de quando o bebê deita, ele tem um mecanismo de defesa muito legal. A atitude do recém-nascido quando ele nasce, tá certo? Ele tem flexão dos 4 membros e geralmente o pescoço é virado para um lado ou para o outro, tá certo? Isso dificulta bastante o engajo e a broncoaspiração que a gente chama do bebê, tá certo? O próximo tópico fala sobre a introdução de chás, água e sucos, porque alguma mamãe pode estar acompanhando agora o programa, né? E o bebê fez ali a amamentação do dia, mas ela acha que ali não foi suficiente, aí coloca um pouquinho de água, né? Então um suco ou um chá. Tem um momento de se fazer isso? Até água depois de 6 meses, tá? Suco, chá, já são coisas não prioritárias, tá? Hoje em dia a gente até evita essa orientação de muito suco para a criança, então é mais a frutinha, para ele ter contato com o alimento, com a textura, com até as fibras, né? Porque quando a gente faz suco, normalmente é coado nessa fase. Então, assim, não é que não pode de jeito nenhum, que é contraindicado. Não, mas o mínimo possível, não é necessário, né? Não é aquela coisa que tem que dar suco porque começou a comer.
né? Não, de jeito nenhum. E o suco, na verdade, eu acho que culturalmente é onde eu tenho mais dificuldade na transição alimentar, tá certo? Tem uns camaradas que estudam um grupo, tá certo? Que começou na França, que estuda doenças do adulto com origem na infância. E eles fazem uma lista dos 10 piores alimentos para se oferecer a uma criança até os 2 anos de idade. E pasmem, o segundo é o suco, tá certo? Ele só pede para refrigerante, tá? Quando você faz o suco, existem vários problemas na criança até os 2 anos de idade, tá? Primeiro que quando você faz o suco, você perde pelo menos 40% de fibras e nutrientes. Então, você não está nutrindo a criança, tá certo? E ainda está causando alteração do hábito intestinal. E quando você faz um suco, mentalize, você usa várias frutas para fazer uma quantidade pequena de alimento. Isso aumenta muito, a gente vai falar depois, que aumenta muito o índice glicêmico do alimento, tá certo? Quando a criança até 2 anos de idade ingere essa porcaria, tá certo? O pâncreas dele começa a liberar uma quantidade imensa de insulina, tá? E essa insulina, ele pega esse açúcar e começa a armazenar, principalmente na forma de gordura e uma substância chamada glicogênio. E ele armazena basicamente no fígado, no músculo e no coração. Tá? Então já está associado o suco, quando é ingerido nos primeiros 2 anos de vida, a todos aqueles malefícios que eu falei no começo do programa, tá certo? A obesidade, hipertrigliceridemia, colesterol alto, tá certo? O último manual do Ministério da Saúde, tá certo? Que foi lançado agora em 2017, no final de 2017, ele ainda ele diz assim, não é recomendado o suco. Eu diria que não é nem recomendado, eu diria que é proibido até os 2 anos de idade, tá certo? É um péssimo alimento para se oferecer a uma criança. Certo? Tem a concentração da frutose, né, que é o açúcar daquela fruta também. Principalmente por essa questão, porque, por exemplo, um suco de laranja, que é acho que é o que primeiro toda mãe quer ofertar. Laranja mimo, né? Laranja mimo. Normalmente, se você colocar uma laranja para o bebê comer, ele vai comer nem 1/4 dessa laranja. Ele vai olhar, vai botar na boca, vai chupar, vai botar para lá. Se a mãe faz um suco, uma mamadeirinha de suco, ela vai usar pelo menos 2 ou 3. Né? Então, essa carga de concentração de carboidrato é muito alta. Então, é um alimento que não tem fibra, que já perdeu nutriente e que tem uma concentração alta de carboidrato. Então, é como o Dr. Guilherme já citou, vai gerar uma produção de insulina alta e isso não é bom para o metabolismo do bebê naquele momento. E ainda existe uma coisa pior ainda, tá certo? Que é o suco quando é oferecido nas primeiras semanas de vida. A gente ainda, culturalmente, a gente tem muito aquele da avó dizer, oferece um suquinho na primeira semana, não tem problema nenhum. Tá certo? Inclusive, além dos malefícios que eu já falei, tá certo? Isso já começa a transformar o paladar da criança e viciar ela num paladar doce. E é engraçado, quando a gente faz a transição alimentar de uma criança que a gente brinca que tem um paladar virgem, a criança vai provar o doce, o amargo, o adstringente, o azedo. É muito comum em crianças de 6 meses adorar limão, por exemplo. Pegar um limão e chupar um limão na maior felicidade. Tá certo? Coisas que eu acho que nossa geração não teve a oportunidade de fazer, porque nossos pais acostumaram a gente e tá certo com aquele suquinho da laranja mimo desde o começo. Ou muitas vezes adoçado, exatamente, né? adoçado. E quando começava a transição alimentar, vai começar com o quê? Com uma manga docinha, ou com a laranja mimo, que é docinha. E aí viciou demais o paladar da gente. A gente transfere o nosso paladar para o paladar do bebê. Acha que ele só vai aceitar se for docinho, se não for ácido. E, na verdade, ele não conhece nenhum sabor, né? Então, é o momento dele conhecer todos e formar esse hábito. E ele nem precisa conhecer o açúcar logo cedo, né? Não, nunca, de jeito nenhum. Se ele puder nunca conhecer o açúcar até a idade adulta, vai ser maravilhoso. Vamos para um outro tópico aqui. Fala sobre sopas e os purês de legumes. A partir de que momento isso pode entrar no cardápio da criança? A partir dos 6 meses, a criança já tem a indicação de fazer uma refeição salgada, que a gente chama entre aspas, porque não vai sal, né? Mas é o alimento puro, só que na forma de legume, numa forma de legumezinhos misturados ou amassados, as sopas, os purês. A gente já tem evitado um pouco esse processo de trituramento, de trituração, de processamento, para evitar de perder as fibras, de perder nutrientes. Então, quanto menos a gente conseguir processar aquele alimento em casa mesmo, eu falo, melhor. Então, se o bebê já aceita, já consegue segurar o alimento, já consegue levar à boca, ele tem uma coordenaçãozinha de conhecer um alimento mais sólido. Então, isso, claro, junto ao pediatra, a mãe vai ter essa consciência de que o bebê está pronto para iniciar uma introdução com uma alimentação um pouco mais sólida. Quanto mais natural, né, essa sopinha, melhor. O purê natural sem também. temperos prontos, só com temperinhos muito, na verdade, em pequenas quantidades, porque o bebê está conhecendo. Então, o ideal é que ele conheça o alimento in natura primeiro. Então, é uma cenourinha cozida sem sal, sem tempero. Depois você começa a agregar na alimentação dessa criança, quando ela já aceita a cenoura, então ela já pode ir um temperinho saudável, já pode tentar colocar outras coisas naturais.
Nunca temperos artificiais, nunca sal e nunca açúcar. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos falando sobre os desafios da primeira maternidade. Você que é mamãe, né, está nesse processo, estamos trazendo aqui no decorrer do programa várias informações para você, para que você tenha um pouco menos de dúvida, né, nesse momento tão importante, tão interessante da vida, não só da mulher, mas também do papai, que participa também desse processo, né, dessa primeira descoberta. Aí temos aqui várias informações e várias perguntas também através do nosso WhatsApp. A gente vai começar a repassar as dúvidas. 992094819. A partir de agora, vamos responder a sua pergunta. A Zuleide Maria, que mora em Jardim Jordão, ela está participando aqui, quer saber o seguinte, são duas perguntas. A primeira, a filha dela tem 3 meses, ela quer saber se é necessário acordar a criança durante a noite para ela mamar. Existe essa necessidade de acordar a criança durante a noite para ela mamar, sim ou não? Quer responder? Não, então, a amamentação nesses primeiros 6 meses é uma amamentação em livre demanda. Quem escolhe essa demanda é o bebê, prioritariamente. Se esse bebê está com bom desenvolvimento, está engordando direitinho, né, vai às consultas regulares com o pediatra, está conseguindo evolução boa de peso e de crescimento, então não tem por que acordar o bebê, né? Mas se é um bebê que está com o ganho de peso arrastado, aquele desenvolvimento mais arrastado, às vezes a gente pede que a mãe regre esse horário, não deixe ele passar muitas horas sem mamar, enquanto estiver nesse processo de controle. Aí a outra pergunta da Zuleide é em relação a até quantos dias é normal o bebê passar ali sem sujar a fralda? Fazer cocô. Tá, sem fazer cocô, né? Sem sujar a fralda não é normal, tá certo? Mas se for um bebê que estiver em aleitamento materno exclusivo, tá certo? Pasme 10 a 15 dias, tá certo? É completamente normal o bebê poder passar 10 a 15 dias sem fazer cocô. Desde que, óbvio, a barriga não esteja estendida, dolorosa, tá certo? Esteja soltando o punzinho dela normal, tá certo? Mas tirando isso, o aleitamento materno a gente é bem generoso quanto ao tempo. O aleitamento materno é um alimento muito bem absorvido, tá certo? Então, é completamente normal esse tempo bem prolongado. Outra pergunta, a mamãe não se identificou, mas disse que fala de Caruaru, está acompanhando o programa, gostando bastante aqui das dicas, e ela disse que tem uma bebê que vai fazer 4 meses a bebê. Ela só mama. Como eu posso saber se o leite está secando, né? Ela queria saber se tem algumas dicas e alguns sinais que ela pode observar para saber se o leite está secando. E ela queria saber também, né, sobre a introdução alimentar depois dos 6 meses. Foi aquelas dúvidas que a gente falou, né, aquelas telas que a gente mostrou no bloco anterior do programa. Ela fala que tem várias dúvidas e a gente responde a primeira agora. Tem alguns sinais, né, de que esse leite está secando e ela deve ficar atenta? Ela com certeza vai ter, porque existe uma coisa chamada crise dos 3 meses, tá certo? Que é quando a amamentação, o bebê quando ele nasce, ele toma muito pouco leite, tá certo? Vamos dizer que 8 a 10 ml mais ou menos por mamada, um bebê normal, tá certo? Isso vai ter um aumento progressivo, tá certo? Principalmente na primeira semana, tá certo? Depois a sucção começa a ficar bem efetiva e isso aí vai ficar aumentando até mais ou menos uns 2, 3 meses. Quando chega com 3 meses, tá certo? O metabolismo do bebê começa a diminuir, então ele começa a ganhar menos peso do que ganhava, por exemplo, nas primeiras semanas ou nos primeiros meses de vida, e o peito ele dá uma estabilizada em relação à produção. Então a mãe, é muito comum com 3, 4 meses, a mãe sentir, tá certo? Uma diminuição, tá certo? Dessa produção de leite, que não é nada demais, isso é só uma sensação. E quando você vai colocar ele na curva de crescimento, é uma curva completamente normal. Então, se for essa talvez a dúvida dela, tá certo? Manda ela ficar tranquila, pede para ela relaxar, beber muito líquido, se alimentar adequadamente, que vai dar tudo certo. Dá para ela esperar até os 6 meses para fazer a transição alimentar dele, sim. E essa transição após os 6 meses para ser mais tranquila. Tem outras dúvidas, outras dicas que a gente poderia repassar para essa mamãe? Como eu falei anteriormente, assim, independente do método, né, se vai ser o BLW, se vai ser o método normal, mais clássico, né, isso é bom que ela realmente se imuna de informações, né, para ela ficar segura também em relação ao método, mas
naturalmente, frutas, verduras, né? Na verdade, os legumes primeiro, depois vem as raízes. E aí, ao passar do tempo, no primeiro momento, 6 meses, o bebê precisa fazer apenas 2 lanchinhos e uma refeição salgada, né? Que seria de legume. A partir dos 8 meses, por aí, ele vai evoluir com mais uma refeiçãozinha de legume. Então, todo esse passo a passo, ela bem informada, ela vai conseguir fazer, ela vai conseguir ter a paciência, ter a persistência adequada e aí vai conseguir fazer essa introdução. O que eu falo é que o cuidado é não ofertar industrializados, nunca. Porque às vezes, um danoninho, isso não pode. Crianças menores de 1 ano de jeito nenhum e maiores de 1 ano, se possível, também não. Né, desses produtos industrializados, já prontos, que tem aditivos, que tem conservantes. Então, tudo isso vai influenciar na formação do hábito do bebê. O paladar dele fica diferente quando ele entra em contato com essas substâncias químicas. Não oferecer, né, o industrializado ao bebê e também não exagerar no consumo do industrializado, porque a alimentação dessa mamãe pode ter alguma interferência ali na amamentação? Exatamente. Né? Quanto mais industrializados a mãe tem o hábito de comer, mas ela pode ter repercussões a nível, inclusive, de intestino, de saúde intestinal e aí de qualidade do leite materno. Nessa fase de amamentação, né, a gente fala que esses macronutrientes, as proteínas, as gorduras, os carboidratos, esse leite materno é muito modulado pelo que a mãe come. Então, a qualidade da gordura que a mãe come, isso interfere na qualidade da gordura do leite e é o que vai estar passando para o bebê, né? Então, independente se o aleitamento está exclusivo, ela precisa cuidar da qualidade da alimentação para que esse leite materno seja mais nutritivo. Temos aqui outra participação, a Eunice, que mora em Candeias. Ela queria saber o seguinte: até quanto tempo a criança pode mamar? Eu tenho uma bebê de 1 ano e 2 meses, ela come de tudo. Ela come de tudo e gostaria de saber até que idade eu posso dar a amamentação ainda a essa criança. A gente falou, né, 6 meses exclusiva, após isso tem a introdução e o ideal até os 2 anos. Mas pode passar de 2 anos, doutor? Pode, até quando os dois quiserem, certo? Eu brinco que até sair até entrar na faculdade ainda é tempo de parar de aumentar, certo? Mas não existe esse tempo limite, tá certo? Superior, a gente recomenda sempre a amamentação exclusiva até os 6 meses e a amamentação complementada, certo? Até pelo menos os 2 anos de idade, tá certo? E aí o céu é o limite. Outra pergunta, agora a pergunta é da Viviane. Viviane disse que a filha dela de 8 meses não mama. Ela introduziu agora, né? Só toma o leite artificial, mas só toma no máximo ali 180 ml. E a comida, muito pouco mesmo. Desculpa, ela tem quantos ela meses? Ela tem 8 meses, não mama mais, só toma o leite artificial. E quando Como vai é o nome fazer? Dela? A Viviane. Viviane tá caindo na pegadinha, tá certo? Que eu brinco da transição alimentar. Ela tá se preocupando em quantidade, tá certo? Ela está se atentando a ml de leite, que está comendo muito pouco. Veja, ela não vai comer a quantidade de comida que a mãe gostaria que o bebê comesse, tá certo? Aquela velha história, tá certo? Apresenta uma alimentação de qualidade, tá certo? E deixa o bebê e fazendo a transição alimentar dele, tá certo? Quando a gente se preocupa muito em quantidade, a gente cai em 2 pegadinhas bem importantes, tá certo? Na transição alimentar, que é a pegadinha da enrolação. A gente tenta enrolar a criança para fazer ela comer. E aí vai criar uma coisa fantástica, tá certo? No primeiro ano de vida, que é uma coisa chamada seletividade alimentar, que é onde começa todos os problemas dos pais, tá certo? E essa palavrinha mágica aí, seletividade alimentar, me vem à mente a imagem que eu tenho da transição alimentar da geração passada, que é uma mãe com a colher correndo atrás da criança e a criança fugindo da colher, tá certo? E é tudo que a gente quer evitar hoje em dia. E quando a gente começa a enrolar uma criança, seja ela botando assim na frente da televisão enquanto enfia a colher na boca dela, tá certo? Ou então enrolar ela mudando o sabor dos alimentos, muita gente vai dizer, a avó sempre vai dizer, bota um melzinho nessa banana, né, para a criança aceitar, tá certo? Bota a fruta no forno para mudar a consistência das frutas e quebrar carboidrato, deixar a fruta mais docinha. Sempre que você enrola e muda a consistência, o sabor, distrai a criança quando vai comer, tá certo? Se cria uma seletividade alimentar que você está dando tiro no pé. Você vai fazer ela comer agora, tá certo? Para ter uma seletividade alimentar importante no futuro. E para evitar essa seletividade, o método BLW, né? A gente poderia falar um pouco sobre ele e ele ajuda a meio que
interromper essa seletividade? Olha, na verdade, não tem nada a ver o método com a seletividade. Na verdade, essa questão da criança perceber o alimento in natura, né, de não distrair, de não fazer preparações antes dele conhecer o alimento in natura é o que é o mais importante. E ofertar com variedade. Então, independente se vai ser no método BLW, se essa criança tem acesso à diversidade alimentar, ela vai ser uma criança provavelmente menos seletiva, né? Se ela é uma criança de uma mãe que não insiste naquela alimentação naquela hora, se ela deixa a criança comer o quanto ela quer, né? Escolher pelo menos a quantidade. Ela vai ali, come aquela quantidadezinha, pronto, ela já provou, ela já comeu, já está suficiente naquela hora. Então, isso também pode influenciar, inclusive, no comportamento alimentar dessa criança mais para frente, em relação à percepção de saciedade. Tá? Quando é aquela criança que a mãe insiste muito, que só vai levantar da mesa quando terminar de raspar o prato. Então, isso influencia lá na frente de ser uma pessoa que não consegue conhecer o estímulo de saciedade. Temos agora uma participação interessante. O Lenildo, né, está acompanhando o programa e ele queria saber, né, como é que a gravidez deve ser vista pelo casal. E ele queria algumas dicas aqui de que o homem pode fazer e o que não pode fazer nesse momento de primeira gestação da esposa dele. O Lenildo quer participar também desse processo. Claro que ele faz parte do processo. Primeiro ele começou bem, né? A gestação tem que ser vista pelo casal. Quem fica grávida não é a esposa, não é a mulher, é o casal. Tá certo? E ele pode participar de diversas formas, tá certo? Desde da concepção do bebê, óbvio, tá certo? Até participar das consultas pré-natais, se preparar, saber o que tem por vir. Ele é o papel principal na rede de apoio, tá certo, da gestante. Você vai ver que quando a mulher nasce, ela tem uma privação de sono muito grande, tá certo? Ela não está acostumada a acordar diversas vezes na madrugada ou dormir pouco tempo. E para isso tá lá o papel do pai, para, sei lá, colocar o bebê para rotar ou para trocar uma fralda enquanto a mãe descansa um pouco, tá certo? Para saber o que é normal. E, meu Deus, será o bebê não faz cocô há 3 dias, aí tá lá o pai para dizer, não, mas o pediatra falou que são 10 a 15 dias. Tudo isso ajuda bastante. Quando o pai, e você vê, quando o pai é participativo, tá certo? Os primeiros meses até do pós-parto mesmo são muito mais tranquilos para a mulher, muito mais tranquilos. Porque antigamente também é aquele negócio, do antigamente é uma coisa que vai passando de geração para geração. Meu pai dizia, eu só peguei você depois que você completou 3 meses, quando estava mais durinho, tá certo? Às vezes é por medo, né? Exato, mas é isso que ele tem que perder, esse medo da criança, certo? Ele é o pai, exatamente, ele é o pai, ele não é um acompanhante, ele não é um mero item ali do processo. Ele é o pai. Ele não vai correr só atrás do desejo, não, né? Porque tem um período também, né, dessa gravidez que tem alguns desejos ali. Na verdade, explica cientificamente isso ou é mais do psicológico da mulher que quer comer alguma coisa e faz o homem correr atrás? Como é que eu vou falar agora um pouquinho da minha experiência, que estou vivenciando. Por favor. Ela vai, com certeza. Estou grávida, terminei o primeiro trimestre. Então, assim, realmente, às vezes, o apetite da mulher muda um pouco, né? Eu até fiquei um tempo meio assustada, porque eu comecei a querer comer coisas que eu não estava consumindo há algum tempo. E aí, às vezes a gente se preocupa tanto com a qualidade, e aí naquela hora você não tem apetite para fazer uma boa refeição. Então, isso é uma barreira, assim, importante a ser na verdade, vencida, né, nesse primeiro momento. E assim, antes a gente falava que o pai, ele nascia quando o bebê nascia, né? Que é aquele primeiro contato que ele vai ter com a criança, até então era dentro do corpo da mãe, então o pai às vezes ficava um pouco afastado, a mulher com todas as modificações hormonais fica chata, aborrecida, não consegue conversar muito às vezes, então às vezes alguns pais se afastam para poder deixar ela mais quietinha no canto e acabava não participando tanto desse momento, do pré-natal, de entender todas essas informações que são tão importantes. E aí hoje em dia a gente já vê que os casais já se preocupam juntos, eles já planejam uma gravidez, né, a maioria, e aí os pais acabam participando desde o início. E realmente é um processo muito, muito interessante, muito importante, porque nem a mãe se entende. Né? Muitas vezes você se pega assim, calma, eu não sou essa pessoa. Acho que ela resumiu tudo. Pois é. Mas ele entendendo a situação, ele sabendo que aquilo vai acontecer, ele se prepara também para ajudá-la, né, nesse processo. E aí é muito importante que ele se engaje, né, e participando das consultas, participando de todas essas coisas que a mãe se envolve, ele vai acabar aflorando um pai mais cedo, antes do bebê nascer, né?
É engraçado porque, tipo, a gente tem o costume hoje em dia de conversar com o bebê quando ele está dentro da barriga. E hoje em dia a gente já sabe que o ouvido do bebê é um órgão que amadurece muito cedo, na barriga mesmo. E é engraçado que quando os bebês nascem, que escutam a voz dos pais especificamente, eles são bebês mais tranquilos, eles ficam mais tranquilos do que eles já começam a reconhecer a voz das pessoas que conversam com ele na barriga. Já tem inclusive estudos quanto a isso. Quanto à alimentação da bebê, esse desejo, essas coisas, é engraçado porque tem um pessoal até que sugere que como o alimento que a mãe come, o sabor, o flavor que eles chamam, tá certo? Ele passa por difusão facilitada e pode chegar até o líquido amniótico, tá certo? Há quem sugira que pode ser até a vontade do bebê. Isso são teorias óbvias, a gente não vai comprovar nem tão cedo, mas é uma curiosidade, inclusive. Então, assim, muita gente que defende essa... E é engraçado que toda mãe diz isso, que quando é desejo, você não consegue comer aquilo em grande quantidade. Você come um pouquinho e já abusa, já deixa pra lá. Aquilo é o desejo, não é vontade de comer mesmo, né? Você, eu quero, sei lá, hoje eu quero tomar uma água de coco gelada. Toma metade e já não aguenta mais. Né? Então, assim, e tem os desejos, né, mais diversos, sorvetes, hambúrgueres, né? Várias mães, assim, falam, meu Deus... Mas é isso, é saber lidar e tentar sempre buscar por uma alimentação mais equilibrada. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora tem as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Pegue aí papel e caneta, anote as vagas de emprego e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, fique atento aqui às oportunidades para hoje. Olha só, 3 vagas para ajudante de cozinha, 3 oportunidades para você preencher uma dessas vagas. A exigência é que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário é de R$ 1.098. São 3 vagas para ajudante de cozinha. Vamos a mais oportunidades. 2 vagas agora para costureira em geral. Costureira em geral, 2 vagas. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.240 é o salário, são 2 vagas para costureira em geral. Temos mais oportunidades de trabalho, olha só, agora tem 3 vagas para copeiro de hospital. 3 oportunidades, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.098 é o salário. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, pega aí papel e caneta, anote o número 3355-2900, 3355-2900. Mais uma vez, desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. Você que está em casa tem dúvidas sobre primeira gestação? Temos mitos e verdades a partir de agora nesse bloco do programa, porque muita gente acessa a internet com dúvidas. Lá tem verdades que ajudam a compreender melhor o tema, mas também tem alguns mitos e a gente vai explicar para você que está em casa a partir de agora o que é mito e o que é verdade sobre a primeira gravidez. Olha só o que diz essa primeira tela. Sua barriga está pontuda. Vai ser um menino. Isso aqui é mito ou é verdade? Até onde eu saiba é mito. Para mim também é mito. Isso é algo que vem lá minha avó mesmo, essa semana estava dizendo, sua barriga tá parecendo que é de menina. Aí assim, é algo que vem realmente lá dos nossos antepassados, mas realmente não tem nada a ver. O formato da barriga não tem a ver com o sexo da criança. Absolutamente. Tem muito a ver com a posição, às vezes, tá certo? Quando a criança está maior. A criança ela pode estar virada para baixo, tá certo? Ou de pélvica, com a pelve para baixo, ou transversa. Então, assim, tem várias posições, mas não em relação ao sexo. Próxima tela fala sobre as grávidas. Grávidas devem evitar o banho quente. Mito ou verdade?
Mito também. Essa eu nem ouvi falar ainda, na verdade. Eu acho que banho quente em excesso para todo mundo não faz bem, porque resseca a pele. Mas assim, com a gravidez... Não tem nenhuma relação. Isso tem a ver com essa pergunta aí, tá certo? Às vezes a grávida sente muito calor, tá certo? É impressionante. A mudança, a gente sente pela mudança do ar-condicionado. Então aqui é verdade. Isso é verdade. É verdade. Tá, normalmente. É óbvio que cada corpo, cada organismo se manifesta de uma forma diferente. E às vezes a mãe evita banho quente por conta do... Tem mais calor, né? Porque tem mais calor, mais mas calor. nada... Próxima tela, mito ou verdade? Vamos ver aqui o que diz. Olha só, se tomar menos água na gravidez, não irá tanto ao banheiro? Mito ou verdade? Deve se preocupar ali com a quantidade de água, tomar menos para ir menos no banheiro? Olha, O que a água é muito importante antes e depois de engravidar, tá? Principalmente na gravidez, porque tudo que é nutriente acaba sendo levado para o bebê pelo líquido amniótico. Se a mãe também não tomar água suficiente, ela pode ter probleminhas com quantidade nesse líquido. Se for uma mãe muito desidratada, que não toma água já assim, a vida toda nunca se lembrou muito de tomar água, já não tem esse hábito. Então, a gente sempre reforça que água é muito importante e tem que tomar água suficiente, né? E aí, a questão de ir no banheiro, infelizmente, vai acontecer, né? É uma questão também que acontece com a modificação da gravidez. A gente precisa... Fica com mais vontade mesmo, a bexiga fica mais apertadinha, com o avançar da gravidez, a barriga aumenta mais, o útero comprime mais a bexiga e com isso a gente tem mais necessidade. Mas em relação à água, tem que tomar. Tem que tomar, inclusive, tá certo? A gestante é um potencial fator de risco para a infecção urinária. Então, esse útero comprimindo a uretra, comprimindo a bexiga, tá certo? Quanto mais água você bebe, melhor. Tá certo? Então não vai deixar de beber água porque vai urinar pouco. Até vai urinar menos, mas é um fator de risco, inclusive, para outras coisas. Vamos a perguntas. Temos aqui várias perguntas através do nosso WhatsApp. Fique atento, você que acessou, deixou sua pergunta, ela vai ser respondida agora. Tem aqui outra pergunta, a pessoa diz o seguinte: a criança que chupa chupeta até os 6 anos de idade, ela pode ter algum prejuízo nos dentes por conta disso? E até qual idade seria o ideal que essa criança venha chupar essa chupeta? Quer responder? Pode responder primeiro, você que tem aí. Sim, com certeza, traz vários prejuízos, tá certo? Traz vários prejuízos, não só para os dentes, como para a arcada dentária como um todo. A gente brinca que o bebê, quando ele chupa muita chupeta, ele faz um palato que a gente chama de palato em ogiva. Isso prejudica não só a dentição, mastigação, deglutição, como também a própria respiração. A gente sabe que nessa fase, até os 5, 6 anos, é uma fase onde o bebê está adquirindo imunidade. Então se hipertrofiam muito glândulas que têm relação íntima com o sistema respiratório, como a famosa adenoide, por exemplo. Certo? Então, quanto mais em ogiva é esse palato, quanto mais deformado esse palato, tá certo? Maiores problemas respiratórios essa criança pode ter no futuro, não só quanto a mastigação. E a época ideal para começar ou para largar a chupeta nunca, né? Na verdade, a criança não precisa de uma chupeta. A gente sabe que a chupeta hoje em dia ela faz muito menos mal do que a gente achava que fazia antigamente. Tá certo? Isso é uma grande verdade. Mas nem por isso é um artefato recomendado, a não ser em raríssimos casos, que eu não vou dizer nem qual é, para o pessoal não... Já não dizer que faz indicação. Para não dizer que faz indicação. Tem a pergunta agora da Adriana, ela disse que é cuidadora e queria saber o seguinte: se deixar um bebê de 10 meses chorar por 30 minutos, tem alguma consequência nisso? Na verdade, a gente não sabe. A grande resposta é essa. Tá certo? Existem vários aspectos da criação do bebê, tá certo? Que varia desde da criação com apego até criações um pouquinho mais rígidas. Tá certo? Existe uma técnica europeia, tá certo? Que é justamente essa. Essa foi muito difundida com um livro chamado Crianças Francesas Não Fazem Manha. Tá certo? Essa técnica se difundiu muito aqui, por exemplo, no Brasil, América do Sul. Tá certo? E é uma técnica que até funciona, ela é baseada em evidências, tá certo? Mas não se sabe as consequências a longo prazo disso. Então, por isso que a resposta é não sei. A gente não sabe, na verdade. Então, ainda não tem essa confirmação, se vai trazer danos ou não. Tá certo? Outra pergunta, a Maria, que mora em Carpina. Ela quer saber o seguinte: quando a mulher deixa de amamentar o filho assim que ele nasce e prefere, né, outro leite, tem algum problema nisso? Olha, grandes problemas de falta de nutrição adequada, né? Porque a gente sabe hoje que realmente nenhum alimento substitui o leite materno. Raras exceções que as mães são contraindicadas a amamentar realmente. Existem as fórmulas artificiais que também vão suprir
as necessidades, mas não tão globalmente como o leite materno. Então, tendo a oportunidade de amamentar, não deixem de amamentar, mesmo que não seja exclusivo, tentem até realmente não conseguirem mais. Outra pergunta agora vem lá de Caruaru, Renata, que está participando, quer saber o seguinte: a bebê dela tem 1 ano e 7 meses e ainda mama. Como faço para minha filha deixar de mamar? Renata de Caruaru. Sumindo da vida dela, né? Mas assim, não é recomendado. Mas aí não pode. Não doutor. pode, tá certo? Vê que, não é recomendado. Assim, primeiro precisa saber por que essa mãe quer parar de amamentar, tá certo? Eu acho que é o problema principal disso aí. Tá certo? Se ela enjoou, se ela vai precisar, sei lá, se ausentar muito tempo e tá cansada. Precisa primeiro fazer um trabalho psicológico e entender por que essa mãe quer parar de amamentar. Porque então não seria essa a recomendação, tá certo? Parar de amamentar com 1 ano e 7 meses. Tá certo? Mas também é uma coisa que deve ser respeitada também à vontade da mãe, tá certo? Se a mãe, não quero mais amamentar, ninguém vai me convencer do contrário, existem algumas técnicas que podem ser usadas, inclusive medicações que podem ser feitas para parar o fluxo de leite, sim. Isso aí só no consultório. Certo? Isso só no consultório. Até porque a gente fala que a amamentação, né, é uma via de mão dupla. Não é só alimentar o bebê. Né? Amamentar é muito mais do que isso. É uma troca, é aquele apego, aquele colo. Então, se a mãe também não está mais afim de fazer essa troca, então a criança também vai sentir. Então, não, fica sendo não tão saudável mais, se a mãe já está tão decidida. No momento que se interfere na sanidade mental da mãe, realmente isso aí tem que ser respeitado. Isso aí... Tá certo. Vânia de Oliveira, de Nova Descoberta, ligou para a gente e deixou a seguinte pergunta. Ela disse que está com 3 meses de gestação e ela disse que a médica dela retirou da dieta o mamão. Esse tipo de fruta não é realmente indicado, esse tipo? E por quê? Olha, retirar certos alimentos é algo muito individual, tá? Não sei por que ela retirou o mamão, mas assim, a princípio... Eu, por exemplo, atendo muitas gestantes e eu não contraindico nenhum alimento, a não ser que a mulher tenha reações que nos mostra que ela tem alguma sensibilidade maior, ou alergia, enfim, N reações que podem acontecer aos alimentos. Mas fora isso, nenhum alimento natural tem uma contraindicação clássica. Também desconheço. O senhor sabe alguma relação do mamão? Não. Pode complicar a gestação? Não, né? Não, desconheço completamente. Ediane, que mora no Cabo, ela disse que a bebê dela tem 21 dias e gosta de mamar bastante. Ela queria saber se é normal a barriga do bebê ficar muito cheia, de forma que pareça ali que está muito grande, né? O abdômen distendido, eu acho que ela fala. Nesse caso, é necessário dosar o aleitamento? Ediane do Cabo de Santo Agostinho. Tá. Ediane está numa fase complicadíssima, na verdade, que é a fase dos 3 primeiros meses de vida da criança. A gente sabe que entre 15 dias e 3 a 4 meses, mais ou menos, o bebê passa por uma fase de desenvolvimento intestinal. Então, quando esse alimento é ingerido, ele vai passar por diversas modificações numa fase em que o intestino também está sendo amadurecido. Então, é muito comum nessa fase a criança ficar com o abdômen muito distendido, tá certo? Ter muita dificuldade para soltar o pum dele, tá certo? É uma fase de irritabilidade, tá certo? E quando a criança ela passa esses 3, 4 meses, tá certo? Ela começa a controlar melhor o esfíncter anal dela, ela consegue aprender a soltar o pum. Então, aquele bebê vai ficar um pouquinho mais esbelto, que eu brinco, tá? Que vai perder aquele barrigão. Mas ela está exatamente nessa fase de irritabilidade, a fase de cólicas, a fase de gases, a fase de desenvolvimento intestinal. Então, manda ela ficar tranquila, não é preciso diminuir a quantidade de leite de jeito nenhum, tá certo? O aleitamento materno, nessa fase que ela está, é livre demanda mesmo. Outra pergunta, a pessoa disse que tem um bebê de 1 ano e 4 meses e ele mamou até os 5 meses. 5 meses e meio, mais ou menos, porque o leite acabou, o leite da mamãe, que está mandando aqui a participação. Durante o tempo que mamou, às vezes eu dava leite artificial, diz que a criança é bastante sadia, não dá açúcar, também não dá aqueles iogurtes industrializados, nada industrializado entra na dieta dessa criança. Aí ela queria saber, né, como é que eu devo alimentá-lo nessa nova fase? Ela disse que costuma dar duro ali na alimentação para evitar complicações, mas tem coisas que ele ainda não aceita. Mesmo assim, ela continua insistindo. Eu falo sempre que a palavra não é insistir, é oferecer, né? Colocar à mesa, oferecer sempre aqueles alimentos que ele ainda não aceitou bem. Mas, a partir de 1 ano,
normalmente a gente fala que a criança pode consumir a alimentação da família, sendo uma alimentação saudável, né? Então, assim, cereais, verduras, legumes, os tubérculos como arroz, batata doce, macaxeira, inhame, cereais como arroz, as leguminosas, o feijão, um grão de bico, tudo isso ela pode preparar dentro de um contexto de alimentação saudável e oferecer também à criança. E aqueles alimentos que ele ainda não tem aceitado, ela vai lá, daqui a 3 dias oferece de novo, se não aceitar tudo bem, e chega uma hora que a criança vai lá e no seu tempo ela aceita. Outra participação aqui, a Vanessa, que mora em Itapissuma, ela quer saber o seguinte: a mulher com apenas um rim, ela pode engravidar normalmente, doutor? Pode, ela pode engravidar, tá certo? A gente sabe que durante a gravidez existe uma sobrecarga renal, tá certo? Mas um rim supre completamente a necessidade da gestante. Óbvio que ela precisa de uma assistência obstétrica mais de perto, óbvio, tá certo? Até porque existem complicações na gravidez que ela interferem diretamente no rim. Por exemplo, existe uma complicação frequente, que é a pré-eclâmpsia, tá certo? Que ela pode alterar a função renal, tá certo? Então, assim, ela tem que ficar de olho nessas alterações, tá? Um bom pré-natal, né, doutor? Um bom pré-natal previne praticamente tudo. Outra pergunta agora, a pergunta não fala... A Jardim Jordão, né? A pessoa não se identificou, mas disse que vai voltar ao trabalho. Aí está com dificuldade de alimentar a bebê dela no período que ela vai estar ausente, pois a bebê ainda não aceita a mamadeira. Aí ela gostaria de alguma dica, né? Tem alguma dica dos profissionais para facilitar que essa criança venha a tomar a mamadeira? Ela vai fazer a ordenha do leite, mas precisa que a criança venha pegar a mamadeira. Olha, a outra forma de oferecer o leite tem a forma do copinho, né? Que também é bem trabalhosinha. A pessoa que vai ficar com a criança tem que ter uma certa intimidade com essa técnica, tem que aprender. E tem umas mamadeirinhas que tem uma colherzinha na ponta, que ela também pode tentar, já que ela ainda não está aceitando o bico. Só que, dependendo do momento que ela se ausente, ela pode investir na alimentação que a criança já aceite. Então, se ela já aceita frutinha, se ela já aceita um leguminho, então dá essa alimentação e quando ela retornar, ela dá o leite materno. Outra pergunta, Janaína, que mora em Piedade, ela queria saber o seguinte: numa gestação gemelar de 9 semanas, o coração de um dos bebês está com batimento cardíaco ali menor do que o indicado. O que é que pode acontecer com esse bebê? Isso é uma pergunta bem específica, tá certo? É importante fazer um pré-natal e se consultar. Existem N causas para isso, certo? É irresponsável eu citar algumas delas, tá certo? Isso pode variar desde uma coisa normal a uma coisa mais bem grave. Para não causar nenhum pânico, né? Nem trazer medo dessa mamãe. Exatamente. A consulta lá com o ginecologista vai ter que fazer com o ginecologista, vai ter que fazer um ultrassom com alguém... mais frequente. Exato, também, com alguém experiente. Merece uma atenção maior. Merece uma atenção maior. Cíntia... Uma gravidez gemelar já merece uma atenção bem maior. Cíntia, que mora em Pau Amarelo, Paulista, ela diz o seguinte: ela tem uma bebê de 4 meses e está com muitas picadinhas de mosquito. O que é que eu posso fazer para sarar as bolhas avermelhadas que aparecem? Existem algumas pomadas que você pode fazer uso, tá certo? Mas o melhor tratamento para isso é a prevenção, né? Infelizmente, nessa idade, ela não vai fazer uso de repelentes, os repelentes comuns, tá certo? Só depois de 6 meses, alguns são indicados após 6 meses, tá certo? Mas a maioria só após 2 anos. Então, a velha calça comprida, tá certo? O mosquiteiro, tá certo? Isso aí pode ajudar bastante. Vou pedir licença aqui mais uma vez aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta, a nossa enquete do dia. Hoje a pergunta foi a seguinte: você enfrentou muitas dificuldades na primeira gestação? Foi a pergunta da gente, né, de hoje da enquete. E das pessoas que ligaram e participaram, as mamães disseram que 63% responderam que sim, que tiveram dificuldades na primeira gestação. 37% disseram que não. A gente agradece a você que ligou, que participou e com certeza, né, se for ter outra gestação, né, outra barriga, não vai ter tanta dificuldade como na primeira, assim a gente espera. Reta final do programa, para agradecer aqui os convidados, foi um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Anne Alves, ela que é nutricionista clínica funcional, muito obrigado pela participação. Considerações finais,
Fique à vontade. Obrigada a você, Valdson. Foi um prazer estar aqui essa manhã conversando com o Dr. Guilherme, né, tirando as dúvidas, tentando esclarecer aí esses mitos da gravidez, né? E eu queria encorajar, né, as mães que estão aí passando as dificuldades ou aquelas que estão pretendendo engravidar, que realmente existem essas dificuldades, mas a gente supera, e ter o filhinho no colo depois dos 9 meses deve ser um imenso prazer. Eu ainda vou sentir esse prazer, mas eu já tenho muitos relatos que é um amor, né, incondicional realmente, a gente conhece outra forma de amar. Então, sejam fortes e a gente supera isso. Boa gestação, gestação saudável para você. Obrigada. Também queria agradecer a participação do Dr. Guilherme Urben, ele que é pediatra. Considerações finais, doutor, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer novamente estar aqui. E a mensagem para as mães é, que eu digo sempre, persistência e paciência, tá certo? Os primeiros meses não são fáceis, tá certo? E, na verdade, nunca vai ser fácil. Mas é a maior recompensa que você pode ter na vida. Nada se compara, tá certo? A ter um filho saudável e um filho bem criado, e você foi o responsável por isso, né? Sabendo que você participou da criação do seu próprio bebê. Assim. Então, é isso. Persistência e paciência. Vai dar certo. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça, a semana só está começando. Teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!